Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Deixa aberto aí, porque nós vamos orar neste momento a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos por este dia, por este sábado, por este encontro contigo, pelas 10 horas, Senhor, de oração que estamos na Tua presença ao finalizarmos os 10 dias de oração. Se estamos aqui, Senhor, não é por mérito, mas por demonstração de necessidade. Obrigado, Senhor, porque podemos estar na Tua presença em contrição e humildade, sempre dependendo de Ti. Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor. Ela será lida, será explanada, nós vamos estudá-la. Vamos considerar alguns pontos deste capítulo aqui. E pedimos ao Pai, em nome de Jesus Cristo, não nos deixe sós. Que o Espírito Santo, Senhor, esteja conduzindo a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, dando-nos solenidade, respeito, reverência, porque estamos diante da Tua palavra, é a Tua palavra. Pedimos, portanto, a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Com certeza já foi mencionado aqui, mas não é demais nós lembrarmos 10 dias de oração. E vocês já observaram que os 10 dias sempre acontecem mais ou menos neste período, logo após as nossas férias, mais ou menos isso, né? Por quê 10 dias? Porque por 10 dias os discípulos oraram. E nós precisamos orar. Não somente 10 dias, mas aquilo que eles buscaram e como eles buscaram, o que aconteceu com eles naqueles 10 dias, precisa acontecer conosco. Por isso essa ideia de 10 dias. E nós não podemos desassociar 10 dias da sua origem com os discípulos. E no início do ano, porque nós temos desafios pela frente. Como igreja, temos muito o que fazer. Temos uma agenda carregada. Temos de estudar a palavra de Deus com as pessoas, temos de pregar, temos evangelismo, temos Semana Santa daqui a pouco aí, já chegando. Tantos desafios nós temos. E nós não podemos fazer nada por nossas próprias forças. Por isso, no início do ano, a gente olha para frente e fala assim: Senhor, precisamos de Ti. E é isso que tem de acontecer conosco agora. Senhor, nós precisamos de Ti. Então essas duas ideias têm de estar bem vivas na nossa mente nos 10 dias de oração. E aqui está a origem dos 10 dias de oração, aqui em Atos, no capítulo 1. E depois de Lucas ter dito que ele havia escrito um livro, que nós acreditamos ser o Evangelho de Lucas, onde ele contou a história de Jesus Cristo, e ele fala que ele pesquisou minuciosamente detalhes da vida de Jesus Cristo para escrever o Evangelho de Lucas. Ele vai dizer agora o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Jesus morre na Páscoa, na sexta-feira, dia 15 do primeiro mês, na sexta-feira. No primeiro dia da semana ele ressuscita. E nós entendemos que ele foi ao Pai para ter a certeza de que o seu sacrifício era aceito pelo Pai, que justiça havia sido cumprida. E agora ele volta para ter momentos com os discípulos. E Lucas diz isso aqui. E aí, a partir do versículo 3,
Diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6. Estando os que estavam reunidos, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Uma forma gentil de Jesus dizer a eles: fique na sua. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Missão impossível. Vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, a cidade onde vocês estão, a Judeia, os arredores ali, Samaria um pouquinho mais além, vizinha ao norte, até os confins da terra. Missão impossível. Porque havia impossibilidades de idioma, como pregar o evangelho a todo mundo. Havia impossibilidades financeiras. Os discípulos haviam passado por uma grande perda. O tesoureiro deles havia pisado na bola feio. Eles teriam credibilidade para levantar recursos para continuar essa história de reino de Deus? Impossibilidades. Como viajar a todo mundo para pegar a todo mundo? Se bem que eles tinham uma mensagem. E eu acredito que pelo tipo de mensagem que eles tinham, usou uma expressão aqui, eu acredito que eles estavam doidos para poder contar o que eles haviam presenciado. Vocês já imaginaram a bagagem de conhecimento dos discípulos? Eles estavam presentes no sermão da montanha. Aqui eu estou vendo alguns pastores, alguns pregadores. É muito comum entre nós você vê um sermão que tocou você e você pega aquela ideia ali. Lógico, você não vai pregar o mesmo sermão, né? Mas você vai usar ali um texto ou dois, uma linha mais ou menos, para você também fazer um sermão. Isso é muito comum entre nós. Imagina eles querendo reproduzir as mensagens de Jesus, as bem-aventuranças, parábolas de Jesus para outras pessoas. Eles tinham uma bagagem grande de mensagens. Já imaginou como seriam os discípulos falando dos milagres de Jesus? Multiplicação dos pães e peixes. Você gostaria de estar lá para ver o que eles viram? E se você tivesse, você guardaria esse assunto para você? Vamos supor que tenha acontecido no acampamento aí, no retiro espiritual, e Isaías, que era responsável por levar o alimento, não levou por algum motivo, esqueceu, e alguém chegou lá, orou e multiplicou o pão, multiplicou a comida toda. Você ia sair de lá falando, colocando isso no Instagram, mandando no WhatsApp para todo mundo. É comum isso. Você imagina ver Jesus, ver Pedro andando sobre as águas? Você imagina ver Lázaro saindo de um túmulo vivo? Eles viram. Vocês imaginam ver Jesus na cruz do Calvário morto e o guarda ferindo o lado dele para ver se estava morto mesmo, e constata, ele está morto, e depois de 3 dias ele ressuscita? Como é que você contaria essa história? Eles tinham uma mensagem ou não tinham? Tinham.
Mas o reino de Deus não é feito só de mensagem. Nós temos uma mensagem. Falta-nos alguma coisa que faltava para os discípulos: o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. E poder aqui no grego é dinamis, de onde vem a palavra dinamite. É algo explosivo. Falta-nos o poder do Espírito Santo. Mensagem sem poder é nula. A história que você conhece, o conhecimento que você tem da Bíblia, de Jesus, de temas teológicos, sem poder, é insuficiente para chegar ao coração do ser humano e transformar o ser humano. É necessário poder, é necessário a virtude do Espírito Santo. E aí Jesus Cristo fala assim com eles, e imagina que eles querem contar, eles querem dizer, eles querem falar a respeito do que eles viram e ouviram. Aí Jesus diz assim no versículo 4: determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. E depois ele vai dizer que esta promessa é o dom do Espírito Santo. Jesus está dizendo: você tem mensagem, vocês têm conhecimento, mas vocês não têm o poder. É necessário o poder para levar a mensagem a todo mundo. Os recursos que nós temos hoje, recursos financeiros, recursos tecnológicos, as instituições que nós temos de comunicação, de rede, de TV, de rádio, de internet, são insuficientes para cumprirmos a pregação do Evangelho a todo mundo. E eu tenho certeza que você não duvida disso. Porque com tudo aquilo que nós temos, se nós analisarmos o que falta ainda a ser alcançado, nós chegamos a uma conclusão: impossível. E se continuarmos trabalhando do jeito que estamos trabalhando, alcançando as pessoas que estamos alcançando, Jesus Cristo não volta aqui nunca. Alguma coisa diferente tem de acontecer conosco. Alguma coisa superior tem de acontecer conosco. Aí Jesus Cristo fala o seguinte: vocês vão para Jerusalém. Mas eu quero pregar. Vocês vão para Jerusalém. Mas eu quero dizer. Vocês vão para Jerusalém. Mas eu vi o milagre acontecendo. Vocês vão para Jerusalém. Mas nós já vão para Jerusalém. Porque para receber o poder do Espírito Santo é necessário um preparo. Porque quando você vai para Lucas capítulo 11, e o contexto lá é receber o Espírito Santo, Jesus Cristo vai ali de diversas formas dizer: para receber o Espírito Santo tem de pedir, 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 pedir. Quando ele fala assim, pedir, buscar e bater, é o Espírito Santo. É buscando o Espírito Santo, é batendo pelo Espírito Santo. O assunto ali é o Espírito Santo. Mas escutem uma coisa: sem preparo, nós podemos rachar os nossos joelhos, fazemos os 10 dias que forem, as vigílias que forem, se não estivermos preparados para recebermos o Espírito Santo, Deus vai olhar de lá para nós e falar assim: não posso dar o Espírito Santo para vocês. Vocês não estão preparados. Por quê? É só olhar para os discípulos. Como é que estavam os discípulos até então? Como é que era a convivência deles? Hein? Viviam numa unidade perfeita, numa harmonia santa, não era isso? Era assim a convivência dos discípulos? Como é que era a convivência deles? Um querendo ser o quê? Maior do que o outro. Mãe, vai lá e pede para Jesus que quando ele entrar no reino dele,
para eu estar do lado dele e o humano aqui está do outro lado. Era isso. Era o Pedro que não se aguentava dentro dele e atropelava todo mundo naquele espírito afoito, forte, corajoso. Alguns dizem que Pedro negou Jesus porque ele era covarde. Tudo menos covardia. Pedro negou Jesus porque ele era muito forte. Nunca esqueça isso não. Ele era muito forte. Por isso ele negou Jesus. E assim eram os discípulos. Eles não tinham amor. Eles não tinham amor pelas pessoas. Porque quando eles encontraram alguém lá que não estava de acordo ali com o que eles estavam aprendendo, Senhor, olha aqui, esse povo aqui, o Senhor quer que a gente ore? A gente ora, porque a gente ora, tá, gente? A gente ora e a gente peça para descer fogo do céu e lamber todo mundo? Você já esteve aqui? Quando eu cheguei, ele estava chegando de Atibaia, a gente pregou logo de cedo. O professor Leandro Quadro estava falando exatamente aqui, não sei o contexto não, mas ele estava falando aqui da vontade de dar um soco num camarada, um negócio assim, era mais ou menos o contexto, né? E isso não acontece só no coração do gaúcho. E esse contexto do camarada pedir, você quer que eu peça e desça fogo dos altos céus? Esse sentimento habitava no meu coração, porque eu fui criado no Rio de Janeiro, e lá eles, na época do carnaval, os camaradas, eles saíam mascarados, e havia gente, Tito, muito má, batendo nas pessoas. Tinha um grupo de uma rua chamada Amaral Costa, em Campo Grande, eles saíam, mas quem eles pegavam, eles arrebentavam, mas arrebentavam para machucar, estava tudo mascarado, com corrente e tudo mais, e batia nas pessoas. Aí quando eu vi aquele negócio lá na Marquês de Sapucaí, sabe qual é o meu desejo? O meu desejo assim, a minha vontade, ainda era assim, ó. Se eu fosse Deus, mandava um fogo do céu agora e lambia essa imundícia toda. Era o meu pensamento. Os discípulos pensavam assim também. Aí Jesus Cristo está chamando esse povo aqui, esse grupo aqui, cheio de briga, cheio de contenda, cheio de sentimento de grandeza, de superioridade um pelo outro. Ele falou assim: vocês vão para Jerusalém, e vocês fiquem em Jerusalém até receber o poder. E por que não pode receber o poder? Gente, porque poder é poder. Poder é poder. Porque se você dá poder a um discípulo desse, ele faz descer fogo do céu e lambe todo mundo. E se eu tivesse poder na minha infância, eu mandava descer fogo do céu. E você não brinca comigo não. Você dá poder a um Pedro, rapaz, ele fazia uma lenha. Ele ia destruir a igreja de Deus em 1, 2 semanas, se ele tivesse poder. Você imagina uma comissão de igreja desses camaradas com poder. Comissão de igreja foi ótimo, hein? Você já pensou? Quando os sentimentos começassem a aflorar, quando um discutisse com o outro, discordasse do outro, com poder, tá, gente? Com poder, porque a questão aqui é poder. Destruiriam a igreja de Deus em 2 momentos. Aí Deus falou assim: fica em Jerusalém. Vai ficar em Jerusalém para quê? Para preparar para receber o poder, porque não estão preparados. E esse preparo tem um nome. É o resultado da oração, é o resultado da comunhão. Eles estão ali, a gente vê aqui que depois eles atenderam esse pedido de Jesus. Eles foram e ficaram numa mesma casa durante 10 dias, orando, mas não somente orando. Ellen White diz que eles começaram a confessar as fraquezas deles, a se humilharem um na presença do outro. Rapaz, você se lembra aquele dia lá, eu vacilei, rapaz, com meu irmão, nós pedimos para
para estar do lado direito de Jesus, o outro do lado esquerdo. Poxa, eu jamais deveria ter feito isso. Eu queria que vocês nos perdoassem a loucura que nós pedimos a Deus. Aí imagina o Pedro, falou assim: olha, eu também quero que vocês me perdoem, porque sem vocês perceberem, um dia eu desfiz de todos vocês. Porque eu disse o seguinte: Senhor, se todos eles te negarem, eu jamais negarei. Naquele dia eu disse para Jesus que eu era melhor do que todos vocês podem me perdoar. E foi essa conversa, eu imagino esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo. Aí eu acredito que um outro lá falou assim: eu queria também pedir perdão, porque eu não suportava ver Jesus chamando você, Pedro, você, Tiago, e você, João, para perto dele em alguns momentos especiais. Rapaz, eu desejei a morte de vocês quando ele chamou vocês para o Monte da Transfiguração. Como eu gostaria de estar no lugar de vocês e ele não me chamou. Você consegue ver esse diálogo? Eu posso abrir um parênteses aqui agora? Sabe por que Jesus Cristo tinha essa turminha, perdão a palavra turminha, mas esse pessoal mais perto dele? E que no nosso coração causaria o mesmo sentimento de inveja nos discípulos? Sabe por que Jesus tinha Pedro, Tiago e João pertinho dele? Porque ele trabalha com representação. E ele gostaria que aqueles discípulos entendessem que aqueles lá representavam os demais. Eu gostaria de saber cantar. Eu sou tentado, viu, Éder, a ter raiva de quem sabe cantar. E quando eu vejo uma criancinha aqui cantando com playback, eu falei: meu pai, como é que consegue isso? Mas eu aprendi que eu não sei cantar, e a pessoa que está cantando aqui está me representando, porque nós somos um corpo espiritual. Era isso que Jesus queria ensinar para eles, que ele tem uma igreja que é corpo, e quando um faz, os outros estão fazendo. Quando um sofre, os outros estão sofrendo. Quando um se alegra, o outro está se alegrando. E eles não entendiam isso. Por isso eles viviam aquele clima de um contra o outro, de inveja, de desavença, de sentimento de superioridade. E Deus olhava para eles e falou assim: alguma coisa precisa acontecer no coração deles para transformar essa situação a tal ponto que eles tenham condições de receber poder. Eu volto aqui, é poder, porque o poder nas mãos erradas vai ser um grande estrago para a minha igreja. Então fiquem em Jerusalém, vão para Jerusalém, tira as diferenças de entre vocês, tira o sentimento de superioridade do coração de vocês, pare com a intriga, para com a maledicência, para de falar mal dos outros, para de criticar os outros, para de brigar. Nós somos um corpo de Cristo, um corpo espiritual. E eles conseguiram, nesses 10 dias de oração, eles se confessaram um ao outro, eles se humilharam um ao outro, as arestas foram tiradas, o sentimento de superioridade foi vencido. E aí? O requisito básico para se receber o Espírito Santo foi cumprido. Chama-se unidade. Unidade. Vou falar uma coisa aqui para você. Não devemos buscar o Espírito Santo para fazer o trabalho de Deus. Devemos buscar o Espírito Santo para sermos unidos. Um só corpo, um só coração, sem inveja,
sem disseção, sem maledicência, sem crítica. Se o irmão está sofrendo, eu estou sofrendo. Se ele está se realizando, eu estou se realizando. Não quero o lugar dele. Eu sei o lugar que Deus me colocou aqui nesta igreja. Eu sei qual é o meu papel aqui. O papel dele não me fere. É o Espírito Santo que produz esta unidade. E essa igreja unida, sabe que todos os resultados só são possíveis pela unção do Espírito Santo. E quando os resultados vêm, glória e honra são dados unicamente a Deus. Uma igreja desunida, cada um puxa para o seu lado. Uma igreja preocupada por posição, nós levamos números às reuniões, seja lá o que for de avaliação, para projeção pessoal. E aí o ser humano é destacado. E a glória de Deus fica longe às vezes dessas reuniões. Mesmo buscando o Espírito Santo, mesmo orando pelo Espírito Santo. Mas a desunião faz isso. Agora, unidos, nós podemos orar e continuar orando. Senhor, esse trabalho que nós vamos fazer no Jardim América esse ano, só pode ser feito pela unção do Teu Espírito Santo. E só receberemos o Teu Espírito Santo se tivermos a unidade entre nós. Aí nós buscamos, aí nós oramos. Aí Deus olha para esta igreja com contentamento, com alegria e felicidade, dizendo: eles entenderam, eles estão preparados. Não tem ninguém aqui, não há ninguém aqui querendo se projetar, não existe ninguém aqui querendo se promover, não existe ninguém aqui querendo crescer por causa de números de um trabalho feito. O que essa igreja busca é a salvação de pessoas, e os resultados vão glorificar unicamente o meu nome. Essa igreja entendeu, essa igreja está preparada. Vou derramar sobre ela o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E nós vamos utilizar esse poder para orarmos e vermos pessoas sendo curadas. E nós vamos orar e vamos ver os nossos jovens, os nossos queridos voltando para o redil do Senhor. E nós vamos orar e ver milhares de pessoas se convertendo. E nós vamos orar e vamos seguros, preparados para a eternidade. Fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Depois vocês vão ser minhas testemunhas. Jardim América, Jacareí, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. É isso que Deus espera de nós. Você gostaria de, nesta tarde, dizer assim a Deus: Senhor, eu preciso entender isso aqui. Eu preciso entender que eu preciso passar por esse processo. Porque entra ano e sai ano, e os calendários eclesiásticos, eles só mudam a data, eles continuam o mesmo. E nós vamos continuar assim por longos e longos e longos séculos, se alguma coisa não mudar. Senhor, eu quero que alguma coisa, diferença, muda na minha vida, na minha família. Eu quero receber a unção do Teu Espírito Santo. Mas para isso, Senhor, tira de mim o orgulho, tira a vaidade, tira a arrogância, o sentimento de superioridade, o sentimento, Senhor, que eu sou e eu quero ser mais do que os outros, o sentimento de vingança. Tira de mim, Senhor, a maledicência, que eu não fale mais mal das pessoas. Tira de mim, Senhor, a crítica. Tira de mim, Senhor, a inveja quando eu vir alguém fazendo alguma coisa para Ti, que eu me alegre sabendo que o Teu reino, ele é representativo, e eu me sinto representado naquela pessoa que neste momento está fazendo alguma coisa que eu não sei fazer. E se nós fizermos esse tipo de oração todos os dias, e nos congregarmos em oração, a unidade do Espírito Santo vai nos dominar. E Deus vai olhar para cá e falar assim: eles estão preparados. Recebam sobre vocês o Espírito Santo, a chuva cerúlea,
para pregar o Evangelho. Deseja passar por essa experiência? Precisa passar por essa experiência? Gostaria de ver os resultados desse tipo de atitude, desse tipo de postura na presença de Deus em oração como um corpo espiritual? Gostaria de ver os resultados? Então eu queria que você se colocasse agora de joelho na presença de Deus. Para você orar por você, pelo seu coração. E pedir para Deus tirar de você tudo aquilo que impede você de estar unido ao seu irmão, à sua irmã em amor, em compreensão, em carinho e afeto. Para Deus tirar de você neste momento tudo que impede você de receber o Espírito Santo. Para Deus preparar você e sua família para receber a chuva serúdia. Querido Deus, por 10 dias os discípulos ficaram reunidos naquela casa, e eles oraram, Senhor, de forma unânime. E nós sabemos qual foi o resultado. No 10º dia, o Espírito Santo veio sobre eles como língua de fogo, e eles receberam o cumprimento da promessa, eles receberam o poder do Espírito Santo. E não somente, Senhor, falaram em outras línguas, mas saíram dali cheios de poder para curar enfermos, para consolar os abatidos, para resgatar os perdidos. E a tua palavra diz, Senhor, em Colossenses capítulo 1, versículo 23, que o Evangelho foi pregado a todo mundo conhecido naquela época. Então foi a experiência de poder que a tua igreja vivenciou. E Ellen White diz que para a igreja, antes da volta de Jesus Cristo, está reservado um poder, uma experiência maior. No 10º dia isso aconteceu com eles. E hoje nós estamos no 10º dia. Hoje é o 10º dia. E o que é que estamos fazendo aqui, Senhor? Viemos assistir uma programação? Viemos aqui completar uma etapa do calendário eclesiástico, porque daqui a alguns dias nós temos outras coisas aqui no nosso calendário. E nós vamos ter de cumprir esse calendário. Tem sido assim durante tantos anos. Hoje é o 10º dia, Senhor. Faze a obra no meu coração. Tira de mim, Senhor, tudo que impede de eu receber a unção do Teu Espírito Santo. Tira de mim a inveja, quando eu vejo pessoas fazendo, desenvolvendo seus dons que eu não tenho. Tira isso de mim. Tira de mim, ó Deus, a cobiça
Tira de mim, Senhor, o orgulho, o sentimento de superioridade, o sentimento de grandeza. Tira isso de mim. Limpa o nosso coração agora como um corpo espiritual. Se existe aqui, Senhor, irmãos que estão magoados, ressentidos, feridos, que haja perdão, que haja humildade, que haja confissão de culpa um com o outro. Nós te suplicamos pela unidade do Espírito Santo. Faze-nos um corpo unido, um corpo cheio de amor, um corpo, Senhor, cheio de bondade, de ternura, de preocupação, Senhor, com a causa do outro, que às vezes parece tão longe de nós, despercebido, parece que as pessoas vivem no outro mundo, quando nós não nos importamos com as suas necessidades. Senhor, nós somos uma família, e nós temos aqui esse lema, família que acolhe. A quem nós temos acolhido? Como acolhidos? Faz-nos entender que nós somos um corpo espiritual. Dá-nos, ó Deus, a unidade do Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, zelo pelas coisas sagradas. Dá-nos zelo, Senhor, pelo sábado, pelo dízimo, pelas ofertas. Por Tua palavra, Senhor. Faze-nos, ó Deus, reservar tempo para comunhão íntima e pessoal contigo, em estudo das Sagradas Escrituras e oração, Senhor, precisamos orar mais. Desperta, Senhor, da mornidão, desperta dessa distração mundana que tomou conta de nós. Prepara o nosso coração para recebermos o poder do Espírito Santo, a chuva cerúlea, e com este poder, e somente com este poder, é que este Evangelho será pregado a todo mundo. Então virá a colheita, virá o fim. Jesus Cristo voltará nas nuvens dos céus, para nos buscar com poder e grande glória, e nos levar para toda a eternidade. É isso que está em jogo. E por isso nós oramos agora. Prepara o nosso coração e derrama sobre nós a virtude, o poder do Espírito Santo. Que essa igreja seja ricamente abençoada por Ti, hoje e para todo sempre. Amém.